Olá, meus amigos, eu sou o professor Dr. Jean Alves Cabral. Esta aula, esta apresentação, tem como tema central crenças estruturantes. E será uma grata satisfação para mim poder discutir este assunto durante 1 hora, que é o tempo que temos desta aula, para que possamos colocar em perspectiva o que eu chamo de fundamentos da existência. É um enunciado baseado em pesquisas que venho realizando desde 1990. A minha primeira formação, a minha primeira área de concentração intelectual é teologia. Em segundo lugar é medicina. Em terceiro lugar é pedagogia. E, por último, a área de gestão, o campo da administração, mas muito direcionado para o setor das terapias naturais, que é onde eu trabalho desde 1998. Atualmente eu estudo comércio exterior, faço um curso de tecnólogo na área. E estou próximo de terminar o curso de tecnólogo em arbitragem. São outros cenários. A minha vida é toda dedicada a estudar. Quem me conhece, conviveu comigo, sabe que eu tenho um apego aos meus livros, aos textos, estou sempre escrevendo, estou sempre envolvido com isso. Muito bem. E quando eu entro na questão de crenças estruturantes, é uma maneira de me manifestar contra, portanto, eu estou reagindo contra um pensamento que corre em muitos lugares e que possivelmente vocês que estão me assistindo já ouviram falar disso, de que nós temos que ultrapassar as chamadas crenças limitantes. E essa frase, ela me incomoda. E vou explicar por quê. Ser honesto é uma crença, é um princípio, um valor pessoal, que me limita no sentido de roubar. Então eu não posso, sob nenhuma hipótese, aceitar a frase que nega a importância de crenças limitantes, a frase que diz: você deve superar as crenças limitantes. Está errado, isso está errado. Porque há crenças limitantes extremamente saudáveis. A expressão correta deveria ser: você deve verificar que crenças você tem, estudar a si próprio e fazer uma escolha inteligente em torno de crenças que sejam saudáveis e que proponham um caminho para a vida que seja justo, digno, de boa fama, que tenha virtudes, algum louvor. É essa a questão central. E eu já participei de muitos seminários, li muitos livros. E eu não quero ser agressivo no sentido de apontar o dedo para A, para B, para C, que não é minha proposta nessa aula. Numa outra até poderia fazer, mas não é o que eu quero aqui. Eu quero ser bem objetivo em torno dessa questão do que eu chamo de crenças estruturantes, ou seja, ao invés de você colocar o centro da sua alma, da sua vida, em busca de ficar rico, porque eu preciso ter dinheiro, não seria mais sensato ponderar primeiro que ainda que você fique rico, ganhe muito dinheiro, mas se tiver um câncer no intestino, esse dinheiro vai ser todo destruído para lidar com o câncer do intestino e no final você vai terminar morto e esse dinheiro não valeu de nada? Aí alguém vai dizer, é a crença limitante. Não, está errado ser rico. E é muito comum. Eu me lembro de ter visto, e tem aí na internet, muitos pregadores, palestrantes, dizendo, na Bíblia está escrito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Então, baseado nisso, ser rico é pecado. Tanto quem critica o texto bíblico, imaginando que é isso que está escrito ali, quanto quem entra nesse tipo de roda psíquica, que vai discutir isso, na minha maneira de perceber. São pessoas extremamente limitadas. Extremamente limitadas. Desde 1998, como já disse, eu trabalho na área de medicina natural. E o que é que eu tenho encontrado durante esse período? Eu tenho encontrado pessoas que têm riqueza, dinheiro, recursos, sabe? Bate lá 40 mil por mês, casa própria, bonita, num bairro elegante, 2 carros na garagem, tem casa de praia. Mas o sujeito, ele tem uma prisão de ventre terrível, ele tem diabetes, ele está morrendo, o casamento é ruim, uma série de coisas são extremamente negativas. E o dinheiro em si, ele não tem o valor que alguém que não tem o dinheiro e precisa tê-lo para honrar compromissos, conseguir pelo menos uma casinha e tal, essa pessoa fica em crise e diz, não, eu quero é dinheiro e tal. E eu acho que a gente tem que encontrar o meio termo, inteligente, ponderado, sensato, cabeça boa. Antes de entrar objetivamente no tema que eu trouxe, ainda uma outra consideração introdutória aqui. Eu tenho percebido também, ao longo da minha carreira, que as pessoas elas entram em crises emocionais e 4 etapas acontecem para que essas crises aconteçam. A primeira etapa é da inquietação. E eu estou falando como quem viveu tudo isso que estou dizendo aqui. Tá? Todas as coisas que eu vou dizer aqui, em algum cenário eu vivi. Eu tive momentos de ter bastante dinheiro. Nunca fui milionário, mas já tive momentos de ter muito dinheiro para poder viajar, fazer o que eu quisesse. E já tive momentos de não ter nada, de não ter dinheiro nenhum, e ter que correr e problemas. Mas durante o processo, eu sempre estou lendo, estou sempre estudando, estou sempre tentando entender essa realidade da vida humana, da qual eu faço parte igual você. E eu percebi que o primeiro ponto é o da inquietação. Eu estou aqui quieto, sossegado. Aí eu olho para a minha sala e digo, estou precisando comprar uns armários. Eu já tenho os armários, mas aí eu estou precisando, porque meus armários estão feios. Sabe? Uma inquietação. Aí eu vou arranjar uma conta, vou fazer uma dívida para comprar esses armários. Subi um grau. Aí acontece uma série de problemas, ficou desempregado, não deu certo alguns negócios, não tenho dinheiro para pagar os armários. Eu saio do nível da inquietação para o nível do estresse. E nesse segundo nível, que é o do estresse, eu já não consigo pensar mais com clareza. Essa clareza já foi assassinada, morta, na inquietação. Quando eu fiquei inquieto, eu destruí em mim mesmo a clareza mental. E aí, eu agora estou estressado, não tenho dinheiro, preciso pagar, eu não consigo ter paz de espírito, isso piora, sobe mais um grau, porque eu não estou conseguindo pensar direito, não estou conseguindo dinheiro, e entro em ansiedade. E no nível da ansiedade, milhões de pessoas, mas é muita gente, corre para um comprimido, passa a usar drogas. Uns usam maconha, cocaína, sabe lá Deus mais o que. E outros vão para drogas ditas lícitas. Ficam viciados, não conseguem dormir se não tomar aquilo. Aí você lê a bula, tem os efeitos colaterais. Aí isso vai corroendo você, vai comendo você. E aí, não tendo como lidar com o problema, a dívida que era só de uns armários virou uma dívida enorme no cartão de crédito, não sabe como sair disso, não conhece certas leis que, sendo aplicadas com profissionais que estão treinados para isso, você pode matar a dívida na sua base,
pagando apenas aquilo que for justo, renegociando, não tem cabeça, depressão. E nesse cenário ele vai destruindo tudo que ele tem ao redor, tudo. Ele vai detonando a vida inteira, todas as camadas, que eu chamo de camadas, da construção do ser. Bom, eu me dediquei muito a estudar este assunto, porque eu fui vítima de mim mesmo nesse tipo de situação que eu acabei de falar. Já vivi tudo isso. Inquietação, estresse, ansiedade e depressão. E eu tive 3 crises depressivas ao longo de toda a minha história. Estou, nesse momento que gravo este vídeo, eu estou com 57 anos de idade. Eu nasci em 1968. Estamos em 2026. Mas uma coisa sempre tive no meu eu, no meu ser interior, que é o seguinte: aconteça o que acontecer, pode ser uma desgraça que aconteça, pode ser a perda mais grave que for, enquanto eu estiver vivo, eu nunca vou deixar de buscar o entendimento do sentido da minha própria vida no estudo da Bíblia Sagrada. Então, eu li muita coisa: hinduísmo, budismo, shintoísmo, taoísmo, confucionismo, espiritismo, ocultismo, jainismo, o islamismo, um pouco menos, mas cheguei a estudar um pouco do Alcorão para entender qual é a lógica dessa gente. Ao longo desses muitos anos, como estudioso, pesquisador, eu sempre tive muito claro comigo que a Bíblia Sagrada é o meu livro de crenças. Ele não é um código, mas ele contém dentro de si, como texto, na sua unidade estrutural, códigos diversos. Existem códigos sobre saúde, por exemplo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 16, diz assim: não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então, ainda que eu tenha muitas falhas, mas eu sempre tive muito cuidado, muita preocupação comigo mesmo, de não fazer algo que possa destruir o santuário de uma outra pessoa. Eu acredito que em muitos momentos da minha história pessoal eu devo ter feito coisas que magoaram, aborreceram pessoas. Assim como muitas pessoas fizeram muitas coisas que me magoaram. Mas aniquilar e destruir uma vida, nunca tive isso como métrica, sabe? Como crença estruturante. E isso é uma crença que me limita a querer maltratar, perseguir uma outra pessoa. É uma crença limitante. Ela me limita para que eu não ultrapasse uma certa linha ética, que, sob nenhuma hipótese, à luz da Bíblia Sagrada, eu poderei passar. Porque o texto bíblico, que acabei de mencionar, 1 Coríntios 3, verso 16, diz que eu devo considerar a vida das outras pessoas como sagrada. Isso, obviamente, vai abrir um debate ético, que não é minha pauta aqui hoje. Se um sujeito vem me atacar para me matar, eu vou me defender. E se eventualmente isso acontecer na morte dele, foi legítima defesa, prevista nas leis brasileiras, nas leis internacionais e na própria Bíblia Sagrada. Mas não quero discutir esse tema. Eu quero tratar do miolo do pensamento. E aí, isso me levou a algumas considerações, e eu quero abrir aqui com vocês, nesse momento, um quadro que está aqui agora na tela. Eu não tenho tempo, neste momento, para conversar com vocês sobre todos os detalhes desse painel que está aqui na tela. Mas ele é fruto de todos esses anos de leitura e de pesquisa. Cada palavrinha que tiver aqui tem pelo menos de 2 a 4 páginas, em alguns casos até 8 páginas, de artigos e textos que eu venho produzindo, estão todos guardados, eu não publiquei isso ainda, onde eu discuto
comigo mesmo, criando um diálogo interno entre eu comigo mesmo, o meu espírito interior se olhando no espelho, que é isso que acontece quando você conversa sozinho com você mesmo. E nesse momento eu estou fazendo isso, entendendo que esse vídeo vai ser assistido por muitas pessoas. Mas, literalmente, aqui agora, eu não sei que pessoas vão assistir. Mas eu estou falando comigo mesmo, usando esse exercício de alta fidelidade comigo mesmo, de honestidade pessoal comigo mesmo, e o reflexo desse diálogo que aqui travo reverbera em quem me assistir. E ajuda você a fazer o mesmo que eu estou dizendo agora. Nessa tabela que aqui está, todos os campos da realidade da vida humana estão colocados. E eu não tenho dúvida nenhuma de que este é um quadro único. É a primeira vez que ele é exposto publicamente, de maneira formal, e é uma construção minha. É a minha percepção das camadas da realidade que eu vivo e que eu interpreto que todo mundo vive. Bem no centro você tem escrito assim: espírito, eu, poder volitivo, índole. Essas 4 palavras, cada palavra desta tem uma profundidade imensa de significado na autopercepção de si próprio. Quando eu digo a palavra espírito, eu estou dizendo que há um eu, uma personalidade neste corpo que sou eu. A minha consciência, a minha percepção de mim mesmo é esse ser que conversa consigo próprio. E essa entidade, que sou eu mesmo, morando neste corpo, se manifesta em 4 dimensões. E para chegar a essas 4 dimensões, eu não inventei as 4 dimensões, eu obtive do raciocínio, da leitura da Bíblia, especialmente no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 27. Eu peço licença a você para começarmos a ler alguns textos da Bíblia que vão me ajudar a configurar isso que eu quero tratar aqui. Vou entrar aqui, você está me acompanhando, não é? Eu vou colocar aqui, Lucas 10, verso 27. E botei Bíblia português, venho para cá, clico, Lucas capítulo 10, verso 27. Eu tenho aqui nessa exposição o texto em diversas Bíblias, em traduções para a língua portuguesa, e o contexto é muito simples. Ao que Jesus lhe propôs, Jesus disse para um escriba: o que está escrito na lei? Como tu interpretas? Perceba que o princípio de interpretar a Bíblia é o princípio de Jesus. Ele interpreta as Escrituras. E a interpretação, ela é uma qualidade inata e livre. Por isso que você tem muitas denominações dentro do cristianismo, porque as interpretações podem ser diferentes. Elas se tornam doentias quando um sujeito acha que a dele é suprema e absoluta e cala a boca o resto. Aí não vai dar jogo. Não é por aí. Eu vou tratar disso nessa minha aula aqui. Mas a interpretação, ela é pessoal, porque Jesus vira para um eminente mestre da lei de Israel, da Torá, e pergunta a ele: como é que você interpreta? O que você está lendo aí? E quando diz escrito na lei, significa que está escrito na Torá. Não é a lei dos 10 mandamentos, não é isso. A lei aqui nesse contexto é a Torá. E o sujeito replicou. O sujeito diz para Cristo, segundo diz o texto aqui: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de toda a tua capacidade intelectual.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Veja, esta passagem, ela, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é a coluna central do sentido de existir. Nós estamos vendo, pela doutrina cristã, bem entendido, ok? Jesus Cristo não é um cara qualquer. Não. Ele é o Filho unigênito de Deus, dentro do cenário da Bíblia, e co-criador com Deus Pai. Está em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Está escrito em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3, que Deus Pai Todo-Poderoso criou o mundo, criou todas as coisas por intermédio de Jesus Cristo. Então, nesse conceito, Jesus Cristo não é um homem falando, mas o Espírito do Filho eterno com o Pai se manifestando aqui, nessa quadra, dizendo a um cidadão humano, eu, por exemplo, eu vou tirar esse camarada que está aí do texto de cena e vou me colocar no lugar. Eu estou dizendo a Jesus que a lei diz e o texto diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o fundamento. E Jesus está dizendo para mim: respondeste corretamente. Veja, não foi interpretação. Porque o camarada está citando aqui um texto que está lá no Velho Testamento, que foi dado na Torá por Moisés. Se eu descer aqui um pouquinho, olha aqui. Você está vendo aqui na tela, ó, Deuteronômio 6, verso 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O que é isso aqui? É a Torá, é a lei. E aqui está dizendo que tem que amar a Deus de todo o coração, que são as emoções, de toda a tua alma, que é a espiritualidade, e de todas as tuas forças físicas. E na resposta que o homem dá, falando com Jesus, ele acrescenta um quarto elemento, que é a capacidade intelectual de entender isso que acabou de ser lido aqui em Deuteronômio 6, verso 5. Por isso que o escriba, o intelectual de grande percepção, por que grande percepção? Porque Jesus disse: respondeste corretamente. Olha, Jesus Cristo virar para mim e dizer assim: você disse certo, isso é nota 10. Percebem? Mas eu estou me apoderando da resposta que foi dada por este escriba, por este mestre que conversava com Jesus, estou adotando para mim. Então, isso é um fundamento da minha vida. Eu me interpreto enquanto entidade existente humana como sendo um ser com 4 dimensões. E ao praticar o amor a Deus nas 4 dimensões, praticar o amor por mim mesmo e para com o próximo, viverei, terei vida. Por isso, se me permitem os distintos amigos, retomo o meu gráfico. E no meu gráfico, eu tenho 4 saídas. Olhando para a tela, do ponto amarelo, olhando à nossa esquerda da tela, na parte alta, a primeira palavra que eu coloquei foi físico, energia, foco, compromisso, temperamento. É o número 1. Está numa bolinha preta, o número 1 em branco, aqui na imagem. Este é o campo do físico. E dentro do campo do físico, que está nesse cantinho aqui à esquerda, na parte alta do gráfico, do painel, vamos ter camadas que vão expandindo e que estão diretamente ligadas à minha realidade física. Se você for para o lado direito, na parte alta, você vai ter então o número 2, em branco, numa bolinha preta, e a palavra central, perto do amarelo, é emoções.
E aí vem tempo, fiel, lealdade, memórias e as camadas. Então eu tenho de um lado o campo físico, do outro lado o campo emocional. Abaixo do emocional, você vai ter o número 3, na bolinha preta escrito em branco, e vai estar escrito espaço intelecto. É o campo intelectual. E do outro lado, à esquerda, na parte baixa, você vai ter a palavra alma, consciência. Mas a palavra espírito está no centro, não neste canto aqui onde está a palavra alma. E aí há muitos debates teológicos, discussões diversas sobre o que seria o espírito. E eu passei a me dedicar a esse assunto. Nessa aula eu não posso esgotar este assunto, não dá tempo. Eu precisaria umas 16 horas para eu expor o tema inteiro, como eu o vejo, mas um enunciado de fundamentos do que eu chamo de crenças estruturantes eu posso apresentar. Mas antes de passar a esse momento, até aqui eu fiz uma introdução, refletindo sobre o problema que eu vejo das chamadas crenças limitantes, e eu acho que elas têm que existir, em nome de ficar rico. Eu não posso fazer loucuras, é preferível não ficar rico, mas manter a integridade do espírito. Eu vou discutir isso aqui ainda nessa aula. Todavia, não significa que ficar rico de maneira legítima, honrada, decente, seja errado. Não, não é questão de certo e errado. É a questão de destruição de si próprio num processo que vai terminar com a morte daqui a pouco. E eu seria um imbecil comigo mesmo se eu não tivesse essa maturidade de autoavaliação permanente. Ok? Muito bem. Bom, no segundo momento, eu trouxe a esta abordagem do meu gráfico, posicionando que eu vejo cada um de nós, humanos, em 4 dimensões que se expandem em camadas profundas, e quanto mais para fora do centro deste gráfico, na parte que está em amarelo, mais profundo fica o meu estudo e mais abrangente a percepção de todos os fatores que assediam o meu espírito, que sou eu mesmo. Quando eu falar meu espírito, estou falando de mim, eu, comigo mesmo. E tudo isso assedia. E aí vamos então à terceira parte das considerações, para que possamos entender com clareza como é que esse cenário está identificado no que eu chamo de crenças estruturantes e que estão na Bíblia Sagrada, nessa sinopse breve que vou apresentar aqui. E repito, eu levaria 16 horas aprofundando, e não esse gráfico aqui eu levarei com certeza umas 60 horas, e olhe lá, eu gastei 2 décadas e meia silenciosamente construindo isso. Venho trabalhando num livro, paralelo a outros 6, 7 livros que tenho trabalhado, para que eu possa publicar um tratado sobre o que eu chamo de visão maiêutica noética da realidade do espírito individual, que é esse painel aqui. Bom, mas me permitam algumas reflexões à luz da Bíblia Sagrada. O primeiro foi este, que acabei de expor, sobre a questão de Lucas, capítulo 10, o versículo 26, 27 e 28. E aí eu venho para cá, aqui na parte de crenças estruturantes, ok? E eu vou colocar aqui Lucas 10, o verso 26 a 28. Espera só um minutinho, me permitam aqui ao vivo e a cores, e em cores. Pronto, eu vou mudar o meu gráfico para ele ficar nessa posição, acho assim melhor. Eu sou um ser quaternário, que significa que eu sou físico, emocional, intelectual e transcendente. Não, não é transcendente, a palavra está errada. É
Consciente. Agora está certo. Senciente. Eu tenho a percepção de mim mesmo. Mas no centro do meu ser, no centro da minha personalidade, no meu centro, eu sou um espírito. E agora eu quero entrar nos aspectos relacionados ao que é isso. E entendam, eu não sou espírita e não vou defender espiritismo. Pelo contrário, eu sou profundamente contrário ao que o espiritismo ensina. Não vou discutir espiritismo. Não é minha pauta. A minha pauta aqui são as crenças estruturantes, à luz da Bíblia Sagrada, para quem tiver interesse, certo? E vou apresentar agora alguns fundamentos, do mesmo jeito que Jesus fez com aquele escriba, e ele respondeu usando Bíblia, ele usou um texto bíblico, raciocinou sobre ele. Eu vou fazer o mesmo neste momento. Então vamos aqui. Portanto, o primeiro texto já foi, vou eliminá-lo. É este de Lucas, capítulo 10, o verso 10 a 27. Veja, o primeiro texto que eu quero trazer à nossa reflexão, deixa eu ver se eu acho aqui com facilidade. Está aqui. É esse texto aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 9. E aqui, num texto educativo, o apóstolo diz assim: mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Deixa eu ampliar um pouco melhor ainda, inclusive, esse texto aqui, para a gente poder lê-lo na íntegra. Aí me tirou. Tem que ser assim. Deixa eu voltar para cá. Estou tentando melhorar, mas não deu certo. Então vamos deixar assim mesmo. Mas se estáis sem orientação, se você e eu não temos orientação, da qual todos nós deveríamos estar sendo participantes, então já não somos filhos legítimos, somos bastardos. Porque se somos filhos, obviamente, pela lógica que acaba de ser dita, nós temos que conhecer as coisas dentro da casa do pai. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam. Então ele estava falando realmente do campo espiritual. E agora, no verso 9, ele fala do campo físico, carnal. E nós os respeitávamos. Dizendo, a gente é educado pelo pai e pela mãe e tem respeito por eles aqui. E no campo espiritual, como é que fica? Então ele diz, no versículo 9, ainda, quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Então, não há dúvida nenhuma de que se eu sou filho de Deus, eu sou um espírito. Porque Deus é Pai dos Espíritos. Se há alguma dúvida, e aí me permitam uma anotação, que senão a gente vai perdendo uma série de crenças estruturantes que eu quero trazer aqui. Então vejam, em Hebreus 12, verso 9, diz que eu sou um espírito, porque eu sou filho de Deus. Eu não sou bastardo. Como é que eu tenho certeza disso? Porque eu estou aqui agora gastando o tempo da minha vida gravando uma aula sobre termos se estáis sem orientação. Eu tenho orientação. Então eu não sou bastardo, sou filho. Porque eu estou aqui examinando a Bíblia Sagrada. Percebe? E aí, se isso gera algum tipo de dúvida em alguém menos avisado, ou estudiosos que não se debruçaram sobre o tema e acham que já têm opinião, porque ouviram a sua denominação, porque ouviram alguma aula aí da internet, não pararam para refletir, trago para fortalecer o que estou dizendo, Números, capítulo 27, o verso 16. Notem. Na versão João Ferreira de Almeida diz que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação.
O que é o espírito? É um espírito que está na carne. Beleza? Então eu tenho Números 27, versículo 16. Se eu pegar a versão King James, que Yahvé, Deus dos espíritos e o doador da vida de toda criatura, estabeleça um outro homem como líder de toda esta congregação. E na versão clássica vai dizer, Moisés declarou que Yahvé, Deus dos espíritos e o doador da vida a toda criatura, portanto, espíritos que estão na carne, como diz João Ferreira de Almeida. Números 27, versículo 16. Fecho aqui, volto para cá e eu coloco Números 27, verso 16, que endossa, e ainda terei, para fortalecer a percepção, Números 16, o verso 22. Numa oração está escrito, verso 22. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra, botaram o rosto no chão, enfiaram a cara no chão e clamaram uma oração. Ó Deus, Deus que concede a todos, Deus que a todos concede a vida. Ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel quando um só homem pecou? Isso está na versão clássica. Vamos para a João Ferreira de Almeida, que é a mais clássica do Brasil, em português. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram, ó Deus dos espíritos de toda a carne, Deus dos espíritos de toda a carne. Pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? E veja que o princípio aqui é o da individualidade, da responsabilidade individual. Cada um responde pelos seus problemas. Por isso eu, já de antemão, sou totalmente contra o socialismo. Qualquer tipo de socialização. Para mim, a fraternidade, a solidariedade e a irmandade é uma escolha pessoal. Se eu não quero participar de um determinado grupo, eu não vou participar. Agora, se eu entro para um determinado grupo, eu devo respeitar as regras do grupo. É disso que estou falando. Ok? Muito bem. Então, um sujeito nasceu em Israel, não queria ser israelita. Juntava as malas, bolsas, sacola e ia embora. Vai embora pelo mundo. Vai morar onde você quiser. Mas não crie problema. Entendeu? Então, você está numa igreja, numa denominação, não concorda com as coisas que tem dentro, sai. Não fique criando encrenca. Agora, cada um responde por si. É o que o texto está dizendo. Todavia, o ponto central aqui é que Deus é Deus dos espíritos de toda a carne. Então, Números 16, o verso 22. 16, o verso 22. É outra passagem digna de apreciação técnico-teológica para um estudo cuidadoso do sentido, do que significa o que está em Hebreus 12, verso 9, sem qualquer conflito. Deus é pai dos espíritos. Lógico que é. Deus não é pai de carne, mas Deus é pai dos espíritos. Bom, entendido isto, o que é que acontece? No momento que eu entendi essa posição do que eu chamo de posição clássica do que é o espírito, é uma estrutura viva, diretamente gerada por Deus Pai, porque é pai dos espíritos, entendeu a lógica? Ele não pode ser pai do nada, pai de espíritos. E se ele é pai, nós somos filhos espirituais. Então eu fui atrás, vou pegar aqui, do momento em que o homem é criado, dentro da estrutura histórica, bíblica, clássica. Gênesis capítulo 2, o versículo 7, Gênesis 2, verso 7, diz: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Está na King James. Na João Ferreira de Almeida diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Eu gosto muito desta passagem, da maneira que João Ferreira de Almeida traduziu, sob o ponto de vista, obviamente, do hebraico. Para mim é a que mais se aproxima do que de fato está em hebraico, tá? E eu vou vir para cá, de novo aqui no nosso gráfico, e vou posicionar isso como está em Gênesis. Gênesis 2, verso 7, constrói da seguinte forma: pó da terra, veja aqui, pó da terra, mais fôlego da vida é igual a uma alma vivente. Não tem nem o que debater. É o que está escrito no texto. Muitos teólogos e estudiosos dizem: pronto, assunto encerrado, acabou. Está liquidado da fatura. Espera aí. E todos os outros versos da Bíblia? Centenas, milhares, que tratam sobre o que é o homem e o que é o espírito nesse cenário. Joga no lixo? Não. Aqui entra um princípio importante, que eu vou dar uma pausa por um segundo aqui, 3, aqui, e vou trazer para a nossa reflexão aqui. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 4, versículo 6, diz o seguinte, falando sobre a importância de se trabalhar o entendimento bíblico. Irmãos, apliquei estas verdades. Que verdades? As que estão no capítulo 1, 2 e 3 de 1 Coríntios, porque ele agora está no capítulo 4. Está certo? É uma linha, é uma carta, uma epístola. 1 Coríntios. O capítulo 1, 2, 3 e o capítulo 4, do verso 1 até o 5, Paulo se ensinou muita coisa. Ele chega agora e diz, eu apliquei essas verdades, que ele acabou de descrever, a mim e a Apolo. Apolo é um grande doutor da lei, um estudioso das escrituras, que era conhecido de Paulo e Paulo respeitava. E diz, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio, que são mestres, Paulo e Apolo, aprendais a não ir além do que está escrito. Eu devo me prender ao que está escrito, e não às interpretações livres. A interpretação só terá validade quando há uma harmonia entre todos os textos que tratam daquele mesmo assunto sobre a mesa. Então eu não posso pegar um único texto e dizer a doutrina está encerrada. Não está encerrada coisa nenhuma. Eu tenho outros versos que vão ter que ser colados neste para que eu tenha um entendimento mais abrangente. De maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Então, é pelo estudo do que está escrito, estudo permanente, exaustivo, periódico, revisando o tempo todo, que nós vamos firmando intelectualmente o entendimento claro das Escrituras. Isso está em 1 Coríntios 4, como acabei de mostrar, o versículo 6. Na sequência, entra 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, em que Paulo, falando com Timóteo, diz, do verso 15, porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. E essa passagem eu tomo para mim, porque eu comecei a minha jornada do estudo das sagradas letras, da Bíblia Sagrada, aos 13 anos de idade. Eu estou com 57. Durante todo esse tempo, eu tive inúmeras fases. Eu não consigo nem lembrar quantas foram, mas passa de 20, 30 fases. Fases da minha história pessoal comigo mesmo. Eu fui crescendo em entendimentos.
até quando eu consegui compreender com clareza absoluta um pilar fundamental, que é o de ser honesto comigo mesmo, não mentir para mim. Se eu não estou satisfeito com a coisa, eu não estou. E o que os outros vão pensar? Não me interessa. Eu preciso ter comigo mesmo minha paz interior dentro de mim mesmo. Se eu não tiver isso, eu sou o mais miserável dos homens, das pessoas. Um miserável, um desgraçado. Preciso ter honestidade na minha alma interior. E aqui Paulo está dizendo que se eu examinar as sagradas letras, a Bíblia, eu serei sábio. Por isso que eu disse há poucos instantes que aconteça o que acontecer. Não interessa o que seja. Eu nunca vou deixar de buscar as sagradas letras. Vai ficar bem claro porque até o final dessa minha exposição. Toda a escritura é inspirada por Deus. A escritura que ele se refere é as sagradas letras, a Bíblia. E proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus, não o homem da bagaceira, mas o homem que quer Deus, que quer ser de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Isso aqui é crença, gente, estruturante. Compreende? É uma crença estruturante, ela é fundamento do meu espírito interior. Sabes as sagradas letras desde criança, e elas vão te tornar um homem sábio e preparado para ministrar a verdade, para arrepender o mal, para corrigir erros, para explicar as coisas para as pessoas. Você será uma luz no mundo. 2 Timóteo 3, verso 16. Entendido isto, então eu retomo onde eu estava em Gênesis. O texto é muito claro. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se uma alma vivente. A matemática que muitos fazem é esta. Pó da terra, ok, é o corpo físico, e o fôlego de vida, Deus soprou, e o homem virou uma alma vivente. Nessa passagem ficamos por aqui. Muito bem. Acabou? Não. Agora eu tiro Gênesis 2,7 e vou para Eclesiastes 12, verso 7. E nessa passagem, note com bastante atenção. Sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata. Existe nessa figura de linguagem o que é chamado de cordão de prata, como se fosse um cordãozinho que você tem no pescoço, certo? Um colar de prata. Ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Antes que isso aconteça, note, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o concedeu. Aqui em João Ferreira de Almeida, vamos ler. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu volto para a nossa matemática. Preste muita atenção. Vamos aqui para a nossa matemática. Deixa eu melhorar aqui o meu gráfico, só um instante. Pronto. E vamos para cá. Eclesiastes 12, versículo 7. O que eu tenho? Pó da terra, mais espírito é igual uma alma morta. Percebe isso no texto? Vamos lê-lo de novo? Veja. E o pó volte para a terra como era, está falando da morte. Vai para a sepultura, o corpo físico.
e o espírito volte a Deus que o deu. Ora, na matemática que aqui até aqui criamos, muitos interpretam o quê? Que fôlego da vida que está escrito aqui é a mesma coisa que o espírito, está certo? Nessa analogia é isto mesmo, e portanto, o que é o ser humano? Ele seria o encontro do espírito, que é vento, sopro, o sopro, com o corpo. Quando o homem morre, se desfaz e não é mais nada. Virou nada. Isso me incomodou. Durante 16 anos, eu fiz parte de um grupo religioso que entende assim, como eu acabei de ler. Isso me incomodou. Isso me incomodava, porque eu dizia, tem alguma coisa errada nisso. Mas a vida, gente, ela é feita de trabalho. Durante muitos anos, eu tinha que dar de conta de 5 filhos. Tinha outras coisas na minha vida, trabalho, contas para pagar, uma correria imensa. E eu tinha que estudar para me preparar para as carreiras profissionais que eu tenho, que são 4 profissões, e estou arranjando mais 2. Porque eu sou um homem de origem pobre, financeiramente falando, e tenho que batalhar para pagar as contas, se manter, garantir pelo menos uma velhice digna. E eu com 57 anos estou pensando demais como vai ser daqui a 13 anos, quando eu bater 70 anos. Então, é razoável que, como cidadão igual vocês aí, eu tenha 1000 coisas para fazer e não dá para parar totalmente a minha vida e me dedicar a ficar estudando um assunto e as contas que se virem. Isso não vai funcionar assim. Por isso demorou muitos anos para eu construir esse gráfico que está aqui na tela. Demorou 25 anos, mais ou menos, para eu conseguir fechar. Veja, fechei os textos que me ajudam a entender cada palavra destas. Mas ainda não está pronto o livro. Provavelmente a obra que eu estou construindo dê grandes frutos para a próxima geração, para meus filhos, meus netos, provavelmente, porque não dá tempo, é muita coisa. Pois bem, e essa questão me incomodava, tem alguma coisa errada, até que Deus me deu a graça de um tempo, especialmente nos últimos 3 anos, eu consegui ter momentos muito especiais em que eu mergulhei profundamente aqui. Quero trazer para vocês um outro texto. Mas para me ajudar aqui no meu gráfico, me permitam uma alteração, tá? Eu vou fazer isso aqui. Estou jogando o texto de Hebreus 12:9, que diz que eu sou um espírito, aqui, ó. Que diz que eu sou um espírito, aqui. Para ficar aqui ao lado de que diz que eu sou um ser quaternário. Portanto, o meu espírito tem um reflexo quaternário. E eu vou aprofundar isso agora, para que meu gráfico aqui fique melhor aqui na minha tela, que eu tenho uma limitação do espaço aqui do quadro. Se tivesse num quadro branco gigante, numa sala de aula, aí eu saía rabiscando para todo lado. Aqui eu tenho que dar um jeitinho de equacionar. Tudo bem? Então vamos aqui. E eu vou trazer para a cena Jó 32, versículo 8. Jó 32, o versículo 8. Vamos para cá. Eclesiastes já foi. Eu quero Jó 32, o versículo 8. Pensava eu, no verso 7, que a experiência fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Era assim que pensava. Contudo, preste muita atenção, o homem tem um espírito. E o sopro, fôlego de vida, de Shaddai, o Todo-Poderoso, que lhe proporciona entendimento. Isso está na King James. Contudo, o homem tem um espírito.
espírito aqui é diferente de fôlego de vida. Por quê? Porque lá em Gênesis 2,7, fôlego de vida é o sopro do boneco. Em Jó 32,8, o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, proporciona entendimento ao espírito. Aqui uma questão de capacidade de leitura da língua portuguesa. Tem gente que vai brigar, mas eu não vou brigar contra o texto. Eu vou pedir ajuda a João Ferreira de Almeida. E ele diz: há, porém, um espírito no homem. Há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Faz entendido quem? O espírito, que está no homem. Quem se torna entendido é o espírito. Percebe agora? Aqui não dá nem para brigar. Embora eu já tenha encontrado alguns analfabetos funcionais com a incapacidade mental de ler, foram mal alfabetizados, estão lendo, e não, mas não é assim. Eu não vou entrar em debate, não gasto um minuto da minha vida. Não vou brigar com ninguém, cada um que se vire com a crença que quiser. Mas na minha exposição o texto é claro, e eu vou desenhá-lo no gráfico. Há um espírito dentro ou no homem. E o sopro, ou seja, fôlego da vida, de Deus, Pai, o faz entendido. Só um minutinho. Aqui. Tem um probleminha aqui no celular, mas já voltamos. Veja. Eu tenho como confirmar isso de maneira abundante na Bíblia Sagrada. Mas aqui a exposição é tão clara que negá-la é negar a verdade de que há um espírito dentro, no homem. E, se me permitem a leitura do texto, passei por Jó 32,8, se me permite a leitura, eu vou para Eclesiastes 11, versículo 5. Texto polêmico. Eclesiastes 11, verso 5 é polêmico. E abrirá um espaço para uma discussão teológica mais abrangente. Na King James, versão clássica, será dito de uma forma, João Ferreira de Almeida de outra. Em João Ferreira de Almeida, primeiro. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aqui diz que você não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Porém, na King James, versão clássica e considerada uma das melhores por conta daquela discussão fenomenal sobre o texto receptus, etc., etc., dirá assim: assim como não sabes o caminho do vento, preste muita atenção, tão pouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. Como é o negócio aqui? Note que as versões traduzem diferente. Há uma discussão teológica sobre isso, eu não tenho tempo de debatê-la aqui. Mas,
considerando o texto de Jó 32:8, que eu acabei de ler. Volta para cá. É a interpretação. É aqui onde a interpretação encontra o seu lugar. Eu pego, aqui está a interpretação de Jó 32:8, o texto de Jó 32:8. Eu pego esta passagem, puxo para cá, escrevo Eclesiastes 11:5, abro aspas, e é assim que está escrito. Deixa eu ver se eu consigo melhorar as letras disso, porque está ficando pequenininho demais, está ficando muito ruim. Ih, sumiu. Ah, está aqui. Muito bem, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Ó. Rapaz, eu acho que vai melhorar, não, vamos ver. Melhorou. Arrumou um pouquinho. Pronto. Aqui em Eclesiastes 11:5 diz que o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. O espírito entra no corpo. Isso aqui não é uma tradução espírita. Não é uma tradução espírita. É a King James. 1611. Para quem é estudioso sério da Bíblia, está aí para você meter a sua cara na investigação do tema. Por honestidade intelectual comigo mesmo, para mim, o painel está se configurando de maneira clara. Eu não tenho como duvidar dele. Por que eu não tenho como duvidar dele? Porque está ficando tão claro que eu sou um espírito que mora aqui dentro de mim mesmo. Estou ajustando o meu reloginho aqui. Eu sou um espírito que mora dentro deste corpo. É o meu eu, a minha pessoa. Eu comigo mesmo. A minha identidade, a minha percepção. Aquela coisa que acordou de manhã cedo. E percebeu que existe essa coisa que está aqui agora. Onde eu me percebo. Onde eu sinto a mim mesmo. Esse é o espírito. O meu eu, a minha personalidade, a minha índole, a minha identidade. Clarear essa concepção é fundamental, porque as pessoas ficam confusas, imaginando qualquer coisa, menos esse eu que é o próprio espírito. E aí, por falta desse entendimento, joga responsabilidades em cima dos outros, não assume seus problemas, e por aí afora. Confusão generalizada, fica atrás de 1000 psicologias, psicanálises, coachings, psicoterapeutas, conselheiros, pastores, padres, e nunca se descobre a si próprio consigo mesmo, que é o que eu vou propor neste gráfico. Estou trabalhando forte, se Deus permitir agora, no ano de 2026, eu conseguirei entregar esse livro, esse documento, esse trabalho, para que ele possa ajudar o máximo de pessoas na autoavaliação de si próprias a partir dessa perspectiva aqui, que oportunamente ficará devidamente apresentada. Mas agora, no meu enunciado, eu sou um espírito que entrou no corpo que estava no ventre da minha mãe. É o que está escrito em Eclesiastes 11:5, mas não diverge de Jó 32:8, quando ele diz: há um espírito dentro do homem. Por isso, o espírito está no centro. Tá, e o que é o homem? O homem é a mesma coisa que dizer a humanidade. É a mesma coisa que dizer uma alma vivente. E ela é o quê? O encontro do espírito com o corpo físico, como acabamos de ler. E quando isso acontece, que existe esse ajuste, pá, uma explosão, e surge uma situação em que o espírito está preso num corpo, num universo material, que é a Terra,
E esse espírito se revela, se manifesta, se expressa de maneira física, emocional, intelectual e no campo da senciência, da transcendência, da percepção de si próprio, que vão chamar de percepção espiritual. Bom, o espírito está preso nesse corpo. Como é isto? Vamos a Paulo de Tarso. Vou sair aqui de Eclesiastes 11:5 e vou a Paulo, em Filipenses. Estou em Filipenses, no capítulo 3. Eu vou descer aqui um pouquinho e chegarei aqui. Filipenses, capítulo 3, verso 17 em diante. Notem. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Existe um padrão, crenças limitantes. Nós não vamos além desse padrão de comportamento. Crenças limitantes. O espírito deve se submeter à palavra de Deus nas crenças limitantes. É isso que acabou de se dizer no Filipenses 3, verso 17. Por isso me incomodei e trouxe as crenças estruturantes. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, pondo limites, orientando o apóstolo, pondo limites, e agora repito com lágrimas nos olhos, porque estava havendo desobediência, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Observe a sociedade. O comportamento revela quem é inimigo da cruz de Cristo, inimigo de Jesus. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Está claro aqui, até aqui, o entendimento? Não há nem o que interpretar. Ele está dando uma aula, ele está dando uma demonstração. No entanto, preste muita atenção agora. Deus é Pai dos Espíritos. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a nossa cidadania é nos céus. Muitos dirão assim, quando eu me converto, aí eu passo a ser do reino de Deus no futuro, e não que eu fui no passado. Até que ele diz que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Está em Filipenses 3, verso 20. O que eu fiz? Eu fiz o que todo estudioso sério tem que fazer. Eu coloquei Filipenses 3, versículo 20, Bíblia Português, e cliquei em cima. O sistema foi buscar para mim, eu cliquei nele e abri o painel, Filipenses 3, verso 20. E quero observar, na Bíblia Pérea vai dizer, mas a nossa cidadania está nos céus, onde aguardamos avidamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na King James vai dizer, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, enquanto aqui disse que está nos céus, mas na King James diz que é dos céus. Bom, alguém poderá argumentar com a variável do verbo está para o verbo é. Cidadania é celestial, está nos céus. Na João Ferreira de Almeida vai dizer, a nossa pátria está nos céus, 2-1 para o verbo estar. Mas e aí? Eu quero agora o verso 21. Verso 21. É esse que eu quero. Que vai dar o sentido de que eu sou um espírito. Note. Eu tenho na Bereia
que pelo poder de controlar todas as coisas em si mesmo, transformará nossos corpos de humildade, para serem semelhantes ao corpo de glória. Na King James vai dizer que transformará nossos corpos humilhados. Mas a João Ferreira de Almeida, que para mim traz exatamente o que é, que transformará o corpo da nossa humilhação. Por que é o corpo da nossa humilhação? Porque eu sou um espírito morando dentro de um corpo. E esse corpo fede. Esse corpo defeca. Produz, perdão da palavra, merda. Fezes. Esse corpo produz urina. Esse corpo produz suor. Esse corpo produz catarro. O espírito que entrou no corpo, que está no ventre da mãe, entrou num corpo miserável, humilhado, mortal. Mas a minha cidadania é dos céus. E agora estou preso nesse corpo de humilhação. Eu gosto demais dessa expressão porque ela me classifica de maneira correta. Paramos por aqui? Não. Eu tenho um texto muito bom. Deixa eu vir aqui para as anotações. Agora eu terei que fazer aqui uma alteração, senão meu gráfico vai ficar impossível, porque a folha do gráfico acabou. Eu vou vir para cá, vou copiar esse gráfico, mas só um segundinho para eu remanejar aqui o gráfico, tá certo? Para eu poder construir o raciocínio de maneira adequada. Peraí, deixa eu tirar algumas partes aqui que são importantes. Eu quero deixar só J32.8. Aqui. Pronto. Agora eu quero deixar só J32.8 e quero trazer para isso. Está aqui o primeiro gráfico, vou trazer para o segundo gráfico essas passagens que virão agora. Então, Filipenses 3, verso 20, dirá que o corpo, que o meu espírito entrou no ventre da minha mãe, que é esse corpo que eu tenho aqui, é corpo da minha humilhação, porque eu sou um espírito humilhado. Deixa eu ver se eu consigo consertar esse meu gráfico, está uma bagunça aqui, está feio. Eu vou fazer o que eu puder aqui, certo? Para que o gráfico fique razoavelmente possível de ser organizado. Pronto, está aqui. Este é o corpo da minha humilhação. E eu não tenho nem como escapar disso, porque meu corpo é um corpo que fede, que defeca, que urina, sua, escarra, solta gás carbônico. Eu lanço no mundo a morte, substâncias ácidas, tóxicas. O meu corpo é corpo de humilhação, mas o espírito que está dentro de mim é celestial, porque eu sou, Deus é pai dos espíritos. Já vimos isso? E eu sou um espírito que entrou nesse corpo. Quando isto ficou claro para mim, me tornei espírita. Não, de maneira nenhuma. Porque a construção do raciocínio do espiritismo não é esta aqui. Ela não vai considerar Jesus Cristo como o Salvador que derramou seu sangue para perdão dos meus pecados. Não, não vai considerar isso. Pior. O espiritismo, até aqui, se alguém for espírita e está assistindo essa exposição, está vibrando. O espiritismo está provado. Não, não está provado coisa nenhuma. Porque até aqui interessa. Mas o que eu vou mostrar agora, aí não interessa. Aí já não é o que estão interessados. E o que é que não interessa? Vem aqui, ó, Hebreus, capítulo 9,
o versículo 24. Vou pegar do 24 para frente. Não, vou pegar do versículo 24, isso mesmo. Eu quero do 24 até o 28. Vamos ver se eu consigo arrumar. Aqui, arrumei. Notem. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas. O que é que o Espiritismo fala sobre isso? Nada, não entendi nada disso aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Cristo entrou num santuário celestial. Está aqui, ó. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas. Uma simples ilustração do que é verdadeiro. Entrou nos céus. O Espiritismo não tem nada para me explicar sobre isso aqui. Para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Jesus Cristo é o único Salvador, a propiciação pelos pecados de todos os espíritos que encarnam. Eu não vou reencarnar sucessivas vezes para expiar o meu crime e o meu pecado espiritual. É Cristo quem tem que fazer isto. Pela Bíblia, mas aqui não interessa o espírita. Para mim interessa. São as Sagradas Escrituras. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, levando um sangue alheio. O que o Espiritismo entende disso aqui? Nada. O sacrifício israelita, que durou milênios, sob as instruções da Torá, onde o sujeito tinha que botar a mão sobre a cabeça de um animal, confessar os seus pecados e o sangue derramado. Não entendem nada sobre isso, a lógica disso, o porquê disso, a justiça disso, não entendem nada. Por quê? Porque para o espírita eu vou reencarnar sucessivas vezes para resolver meus problemas. E isso, gente, está esparramado no ocultismo da Terra inteira. Está no hinduísmo, no shintoísmo, no budismo, no confucionismo, na nova era, e a lista é enorme. Eu não bato de jeito nenhum com um negócio desse. Bom, é uma escolha minha. Quem quiser, fique à vontade. Aí, a coerência que eu defendo é, uma vez que a doutrina é bíblica, eu tenho que ter a unidade da Bíblia. E não aquilo que me agrada, mas o que não me agrada eu jogo no lixo. Não. E aí continua o texto a dizer. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. E Cristo teria que reencarnar sucessivas vezes, para perdão de todos os nossos pecados. Porque nós não temos, dentro da luz da Bíblia, capacidade de pagar nossos próprios pecados. Não temos. O espírito que pecar tem que ser exterminado da existência. E ele só não é exterminado pela misericórdia de Deus em Cristo. Mas agora no tempo de Paulo, quando ele escrevia estas palavras, mas agora ele manifestou-se uma vez por todas, só uma vez, no final dos tempos, que foi a época em que Jesus veio, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Verso 25. Certo? Que é por intermédio do sacrifício de si mesmo. Agora preste muita atenção no ponto central do meu gráfico. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, está o quê? Decretado. Morrer uma só vez. Vindo depois disso juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. O que são pessoas? Espíritos que moram em corpos. E no plano da carne e da terra, são chamados de pessoas, ser humano, humanidade, o homem, alma vivente. Mas o espírito mora neste corpo. E só pode ser salvo pelo que Jesus fez. E há um decreto de que só vai morrer uma vez e não reencarnações sucessivas. Portanto, eu não sou espírita. Pelo contrário, sou radicalmente contra o espiritismo, porque ele vai negar este sacrifício de Jesus que me salva e põe no lugar que eu salvo a mim mesmo.
E aí o texto finaliza trazendo uma outra coisa que então confunde a cabeça de quem não entendeu isto aqui, e diz: e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar, comemorar a salvação com todos aqueles que o aguardam. Portanto, eu não sou da linha espírita. Eu sou clarissimamente da linha cristã paulina, da crença, como o apóstolo Paulo ensinou, de que a única maneira desse espírito ser salvo é pelo sangue de Cristo. Mas a pauta desta aula, que agora começo a me preparar para o encerramento dela, deixa eu sair daqui, de Hebreus 9, 27, foi um adendo que eu tive que fazer para deixar claro que eu não sou espírita. Criando aqui um adendo, eu trago para a reflexão de que é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Como é que eu vou para o tribunal de Cristo? O meu espírito vai para o tribunal de Cristo. Porque eu acabei de ler em Hebreus 9, 27, que está ordenado morrer uma só vez. O que é morrer? Se desfaz. A conexão entre o espírito e o corpo, ela se desfaz. Já mostrei isso. Quando ela se desfaz, o pó vai para a terra como era e o espírito vai para Deus que o deu. E eu percebi que eu cometi um erro, que não foi colocar isso no gráfico. Vamos aqui para o gráfico, para ficar bem claro. Tem que botar isso aqui no gráfico, para ficar bem claro. Note. Opa. Hebreus 9, 27. Está decretado morrer uma só vez. Vindo depois disto o juízo. Mas este juízo está em 2 Coríntios 5, verso 10. Mas é muito importante que a gente entenda que quando se diz está decretado morrer uma só vez, o que é a morte? O espírito, vamos aqui, deixa eu voltar para cá. O que é a morte? Eclesiastes 12, 7, que já foi citado, diz que o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus. O que é a morte? O espírito volta para Deus. Está aqui, Eclesiastes 12, verso 7. Mas volta sob que circunstâncias? Volta para o juízo. Volta para ir ao juízo. E é um juízo só, e só viveu uma vez e morre uma única vez e acabou-se. Bom, em 2 Coríntios 5, verso 10, que era o que eu ia começar a ler, afirma, está aqui na tela, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Nós quem? Nós espíritos, meu querido. Deus é Pai dos espíritos. Todos nós somos espíritos, morando em corpos. E vamos morrer e vamos para o juízo. Para que cada um quem? Eu com esse corpo aqui? Não, eu espírito. Vou morrer e vou subir para o tribunal. Porque está escrito em Eclesiastes 12, 7. E o espírito volta a Deus, que deu àquele corpo a presença do espírito, que formou um homem, que vai viver agora esse espírito, nesse corpo de humilhação chamado humanidade. Percebe? Como isso é tão claro de entender. Permita uma aguinha. Mas quando eu chego no juízo, se eu não tiver Jesus Cristo que me defenda, como diz 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. O que diz lá nos primeiros? Vamos ler aqui, vamos ler. Vamos abrir aqui, para a gente não ficar
falando e eu não estou mostrando. Vamos aqui. 1 João 2, verso 1 e 2. Isso aqui. 1 João, capítulo 2, ó. Versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Eu preciso de Jesus como meu mediador, meu salvador, aquele que vai me defender no tribunal celestial. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eu, como espírito, só tenho uma maneira de me defender nesse tribunal celestial, espiritual. Jesus é quem paga pelos meus pecados. Bom, isso é tema para outro estudo, chamado justificação pela fé. Não vou tratar dele agora, porque o tempo já está se encerrando. E diz, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo todo. Simples assim. Jesus é o Salvador. Isso é que é ser Salvador. O sangue dele, o seu espírito moído no lugar do meu. No meu lugar. O Espiritismo não aceita isso? Pois bem, paciência, o Espírito fique à vontade para crer no que quiser. Eu estou fora. Ok? Aí eu volto para passar em 2 Coríntios e vai dizer, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. E para que eu saia vivo dali, preciso da intervenção de Jesus, que me perdoa os pecados, para que cada um receba o que fez por meio do corpo. Ó, cada um fez por meio do corpo, porque eu sou um espírito que mora nesse corpo. E o que eu faço por meio deste corpo, sendo bem ou mal, pesará no tribunal. Se você subir um pouquinho, aqui mesmo, em 2 Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, bem no início dessa minha aula eu disse que existe uma doutrina que ensina assim, não sabeis que vós sois santuários do Espírito de Deus? E que o vosso corpo é um santuário? Está aqui, ó. Está em 1 Coríntios 3, verso 16. Aqui Paulo está repetindo o mesmo conceito. Só que note o que ele está dizendo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que ele está dizendo? Que ele é um espírito que está habitando nessa casa. Que casa é essa? O corpo. Que corpo? O corpo dessa humilhação. Temos um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus, que ele está dizendo, que está preparado uma casa, um corpo especial, aonde o espírito sai desse daqui e entra nesse novo corpo. É isso que ele acabou de dizer. Bom, não vou entrar nesse detalhe hoje, mas já estou afirmando que esse ato de entrar nesse novo corpo acontecerá na chamada segunda vinda de Cristo à Terra. Esse tema é extremamente abrangente. Eu disse que para externar todo o assunto eu precisaria de umas 16 horas. Aqui eu estou fazendo um enunciado. O meu tema central aqui é a realidade de que eu sou um espírito morando nesse corpo. Todos os outros detalhes e 1000 perguntas que tem, não tem como eu responder, porque eu tenho agora 4 minutos para terminar essa exposição. Mas vamos então concentrar. Fica aí, anota. Eu quero entender isso. Pois nesse tabernáculo nós gememos. Que tabernáculo? Nesse corpo de humilhação nós gememos. Gememos, tem dor de barriga, dor de cabeça, problemas. Sofre. Desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Ele acaba de dizer que esse espírito que sou eu, que é você, que é ele, quer sair desse corpo e receber um corpo celestial que já foi preparado pela misericórdia de Deus em Jesus. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Ou seja, mesmo eu estando aqui vestido, nesse corpo de humilhação, ao ser confrontado com Deus, eu não tenho nada para me defender. Estou nu, estou perdido, pelado no meio da natureza, sem salvação, como espírito. Pois, na verdade, nós, preste muita atenção, ele está afirmando o tempo inteiro que nós somos espíritos morando no corpo. Porque, na verdade, nós, os que estamos nesse tabernáculo, como nós estamos nesse tabernáculo?
se o espírito é fôlego, é respiração. Não, Jó 32:8 desmontou isso. Por isso, a interpretação de Eclesiastes 11:5 é a que eu disse que é a correta, porque Paulo está agora colocando as coisas na posição certa. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos. Porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido. O que é mortal? O meu espírito é mortal. O meu espírito não é imortal. Ele depende da vida que advém de Deus. E que se ele não estiver afinado com os princípios, os ditames do reino de Deus, ele tem que ser aniquilado, exterminado da existência, não merece existir, não é digno da vida. Simples assim. E isso, o que é mortal, quer ser absorvido pela vida, quer receber esse corpo glorioso. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Então não é a doutrina maluca da minha cabeça, o qual nos deu como garantia, o penhor, o Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo... Peraí, dá licença. Peraí, se acalma, só um minutinho. Checkmate. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo... Como assim estamos presentes no corpo? Porque eu sou um espírito que está presente nesse corpo. Estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos estar... o quê? Ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Aqui é checkmate, acabou a discussão. Eu sou o espírito que mora nesse corpo. Paulo acaba de dizer que ele e nós, cristãos, queremos estar ausentes desse corpo. Eu quero sair desse corpo e quero ir para Jesus. Não tem, duas vezes. Estamos presentes no corpo, aqui, ó, enquanto estamos presentes nesse corpo, e aqui ele diz, desejamos estar ausentes desse corpo. Quer dizer, estamos presentes e desejamos estar ausentes. Nós, como nós, o eu, o espírito, a personalidade que eu sou, a minha identidade, a entidade que eu sou, morando nesse corpo, quer sair dele e quer estar com o Senhor. Entendeu agora? Que nós somos um espírito que mora no corpo. Você não tem como brigar com esse verso. Não tem. Por isso que ele vai dizer, pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, ser agradáveis a Jesus. Quer presentes nesse corpo, quer ausentes, porque eu sou um espírito que está presente nesse corpo, mas eu quero estar ausente desse corpo, porque eu quero ir para um outro corpo melhor, que me foi prometido e que está com a garantia do Espírito Santo. Isso aqui é checkmate. Não, não é checkmate. Existe uma outra passagem, que aí eu chamo de checkmate. Ela está em Filipenses, capítulo 1. Estou abrindo aqui. Filipenses. Só um minutinho. Deixa eu ver se é capítulo 1. Está aqui. Filipenses, capítulo 1. Deixa eu ver se eu consigo ampliar a letra. Ah, consegui. No final do estudo é que eu consegui. Que eu vou encerrar com essa passagem. Filipenses, capítulo 1. Notem. Siga o raciocínio. Diz Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou em Filipenses no capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne, eu sou um espírito que vive na carne, resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Presta atenção. Presta atenção.
eu, está subentendido no texto, Paulo, né, falando, eu, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo está dizendo o que eu acabei de ler em 2 Coríntios 5. Paulo está dizendo, eu estou dizendo para todos que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Eu tenho desejo de sair desse corpo. Quero morrer e para estar com Cristo. Porque isso para mim é muito melhor do que ficar aqui nesse mundo como espírito preso num corpo de humilhação. Entendeu isso? Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Pelo amor de Deus, isso aqui não é checkmate, eu não sei mais o que é. Na dúvida, checkmate é na dúvida, de que eu sou um espírito que mora num corpo. Está aqui. Julgo mais necessário eu sou um espírito que tem que permanecer nessa carne. Ele está dizendo aí, na cara limpa. Verso 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei. Quer dizer, eu, espírito, Paulo, ficarei nesse corpo que ele tinha naquela época e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim, Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vejam, aqui eu fiz uma exposição do que eu chamo de crença estruturante, certo? O que eu chamo de crença estruturante. Essa crença estruturante, que está bem no centro do meu espírito, ela me permite entender todo o resto que virá depois. Que resto? Esta complexidade que está aqui na tela. No momento que eu entendo essa minha identidade, e eu vou expandir isso em algumas aulas para frente, para entendermos, eu sou um espírito. Quando é que Deus me criou como espírito? No passado, antes da era de Adão e Eva. Como é que eu posso ter certeza disso pela Bíblia? Por que é que eu estou vindo para cá e morar nesse corpo? O que aconteceu? Aí vai entrar Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E alguém só pode ser destituído de uma coisa que tinha sido instituído primeiro. Então tem muita coisa para se entender. Mas finalizo por aqui, agradecendo a generosidade imensa. Peço que você, se puder, mande uma mensagem aí no YouTube, faça um comentário, como é que o pessoal diz, dê um joinha, para me motivar aí a continuar fazendo esses estudos e colocar à disposição de todos. É uma honra poder compartilhar trechos, partes daquilo que eu tenho estudado ao longo da minha vida e que tem resolvido minha história comigo mesmo. Compartilhar isso para que você possa refletir você com você mesmo. Não é ser meu seguidor, não, viu? Não tem assim muito essa coisa de, eu quero seguidores, eu é que sei, tem que me seguir. Não é bem isso. Eu terei seguidores, pessoas que vão gostar do que eu digo. Normal, a gente tem amigos em todo lugar. E esses amigos não têm que concordar com tudo que a gente diz. E é razoável que se tenha dúvidas, que se tenha dificuldades de entendimento. Eu levei décadas para chegar a essa maturidade de compreensão e poder entregá-la. Mas com muita honestidade. Te agradeço por ter assistido minha exposição. E se você tiver alguma dúvida, manda aí. Escreve aí nos comentários e tal. Na medida do possível, eu tenho uma agenda extremamente agitada, muito trabalho, alunos, cursos, muitas coisas que eu cuido. Mas na medida do possível, eu vou procurar responder pela graça de Deus e com honestidade, com interesse de coração. Estudei muito este assunto, muito mesmo, ao ponto de poder vir a público, me apresentar e dizer como é que eu entendo a questão. Grande abraço e que Deus nos abençoe.
saúde, sorte, sucesso e shalom.